Em parceria com o SEBRAE, a Cooperativa Agropecuária de Valadares desenvolve com sucesso o projeto Educampo, voltado para a produção de leite. O SEBRAE tem este projeto desde 1977, em várias áreas como produção de café, banana, leite, entre outros. Analisando a produção de vários cooperados, os técnicos fazem relatórios que demonstram áreas onde precisam ser feitos ajustes, como administração, aquisição de insumos, pessoal, alimentação, entre outras. Resultado é depois informado aos produtores através de palestras que são feitas pelos profissionais especialistas do setor. A nossa equipe acompanha o trabalho e agora traz entrevistas com representantes da cooperativa e palestrante que esta semana esteve na cidade e região, mostrando o resultado do trabalho com números atualizados. A reportagem do Leste Rural conversa com o Breno. Ele fez uma palestra muito importante, por sinal, porque fala sobre a análise econômica da situação do campo no Vale do Rio Doce. Qual a avaliação, o que você tirou para você levar para esse pessoal, já que nós sabemos que tem uma certa dificuldade, às vezes, até mesmo na parte administrativa das fazendas, né, a parte administrativa da propriedade rural. O que você levou para esse povo? Então, a gente fez uma análise aí para a gente conseguir identificar aí quais são os indicadores econômicos que estão mais explicando se o produtor está ou não ganhando dinheiro na região. E os três aí que mais impactaram aí na região foi a CCS dos produtores, o resultado de CCS deles anual, a produtividade por mão de obra da região e o tamanho da área utilizada para a pecuária. Então, em discussão com os produtores, aí a gente viu que até com base na análise do grupo, hoje do Educampo do Bruno, né, aqui da cooperativa, que essa análise condiz com a realidade aqui mesmo da região. Então, os produtores que estão tendo uma CCS, um resultado melhor em CCS, uma produtividade por mão de obra maior e o capital investido em terra equilibrado, né, esse valor aí, estão tendo uma chance de ter uma rentabilidade melhor na atividade leiteira aqui na região do Vale do Rio Doce. Bom, e provavelmente você apresentou um caminho também para aqueles que não estão conseguindo. Sim. A gente, com a ajuda do Bruno, a gente viu que o principal problema aqui é a escala de produção, né? E a produtividade por mão de obra, principalmente. Então, na verdade, o que foi mostrado mais foi a situação atual do momento, sabe? Cada fazenda tem uma realidade, cada fazenda tem um caminho a ser percorrido aí. Então, a gente focou mais no macro e não no micro, sabe? Mas a gente mostrou que hoje a produtividade da região por mão de obra é de 230 litros somente. A gente busca aí no mínimo 450 litros por funcionário, 500 litros mais ou menos. A CCS aí dos melhores da região está em torno de 290, mas na média da região toda está acima de 1 milhão, né? Então a gente quis mostrar mais a situação, né? O caminho a ser percorrido aí para conseguir os melhores resultados aí vai ser mais do consultor, né? Do caso do Bruno aqui, dos produtores do Bruno, com cada fazenda em particular, porque hoje a gente sabe que a pecuária de leite é muito heterogênea, né? Então cada fazenda tem uma realidade aí, certo? Até parece uma dupla, mas não é uma dupla sertaneja. Bruno e Breno. Bruno, brincadeiras à parte. A avaliação que ele fez e a observação que ele fez, você tem acompanhado no dia a dia, porque, né, ele vem trazer a palestra, mas você, é claro, já acompanha o dia a dia dos produtores aqui e já vem desenvolvendo esse projeto há anos. Como você faz uma análise também da situação? A gente percebe que a nossa região é uma região que a gente tem uma quantidade de terra, de capital empatado em terra, grande para o volume de leite produzido. Ou seja, nós temos muita terra para pouco leite. E isso às vezes inviabiliza o resultado de uma fazenda, né? E quando eu falo resultado, eu estou falando de dinheiro no bolso do produtor. Então a gente percebe que para o produtor ganhar dinheiro, ter sucesso na atividade dele, ele precisa necessariamente aumentar o volume de produção. E é lógico que só aumentar o volume de produção por si só não é suficiente. Ele precisa aumentar o volume produzido com os custos equilibrados. E é isso que a gente tenta trabalhar nas visitas de rotina nossa, no dia a dia, acompanhando esses dados, acompanhando esses números e tentando orientar aqueles produtores que participam do projeto Educampo a ter uma análise mais criteriosa dos gastos, das despesas e buscando sempre esse aumento sustentável do volume produzido.
Nessa parte aí, ô Bruno, entra também a parte de saber comprar, porque às vezes a gente observa o seguinte: o produtor não aproveita aqueles momentos da baixa, por exemplo, do milho para comprar um pouquinho mais de farelo, estocar. Aí que tipo de cuidado que normalmente às vezes só os grandes fazem, os pequenos nem se preocupam em fazer isso. Mas acaba no final do ano dando um resultado, porque eu acho interessante o seguinte: no Brasil a gente considera renda aquilo que se ganha por mês, mas na América, na Europa, aquilo que se ganha por ano. Então é feito numa escala, depois divide por 12. Há essa diferença? Eu acredito que a compra estratégica de alguns insumos, ela é fundamental. A gente tem variações de até 40% de determinados insumos, por exemplo, adubo. Então, se a gente já sabe, como a gente faz um planejamento agronômico, o produtor já sabe agora, nesse momento do ano, ele já sabe o que ele vai precisar de adubo até o final do ano. Então, se ele consegue comprar esse adubo no momento em que ele está mais baixo e compra estrategicamente, nós estamos falando de uma economia aí de 30% a 40% do que ele poderia, que ele pode fazer ao comprar no lugar certo e na hora certa, né? Isso aconteceu no ano passado com o milho, né? O milho caiu muito no ano passado por causa da produção no Mato Grosso e agora voltou a subir. Exatamente. Quem se preparou, quem comprou, quem fez estoque, quem fez silagem de grão úmido, se deu bem, né? Quem comprou na hora certa conseguiu um resultado melhor no gasto com concentrado. E nós estamos falando de uma das despesas que tem maior impacto na atividade, né? A gente sabe que as despesas com concentrado numa fazenda tecnificada é um dos maiores gastos. Então, se você consegue economizar um destes maiores gastos, faz toda a diferença no resultado final. Reportagem Ezequiel Silva. Pensou coberturas metálicas ou galpão? Procure a Estruturaço. Postos de gasolina, portas de aço automatizadas e coberturas em geral. Orçamentos sem compromisso. Estruturaço. Qualidade em primeiro lugar.